Duplo twist hablado. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Duplo Twist Hablado. Eu sou o Gabriel Gentili, aqui comigo estão a Carol e o Gabriel Lincoln. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E quem também está conosco é nossa convidada especial, já tá dando boa tarde aí, Thaís Fidelis. Tudo bem, Thaís? Tudo sim. Thaís, que a gente bateu um papo com ela no ano passado, a gente fez uma entrevista muito boa com ela. E na época, né, você estava ali parada da ginástica, né, tinha dado um tempo ali depois de se recuperar de uma lesão ali no tendão de Aquiles. E ali a gente até perguntou, né, talvez aí algum dia você volte, né, e você falou assim, não lembro as palavras exatas, mas era algo do tipo, eu posso voltar um dia pra ginástica se eu for feliz fazendo ginástica. E agora você está de volta, tá feliz? Tô muito feliz. Naquela época que a gente conversou, né? Que eu dei a entrevista aqui pro Duplo Twist Hablado. Eu já tinha em mente, sim, né? Mas era uma coisa que não era certa, assim. Então eu preferi guardar pra mim e aí ver o que os planos futuros iria mostrar pra mim, né? Aquela época eu estava estagiando, né? Como ginástica, né, na área de ginástica artística. E aí eu até terminei o estágio. E aí no finalzinho, assim, eu falei, eu acho que eu vou voltar. Aí eu fui voltando devagarzinho, fui indo pra academia, aí fui dando uma passadinha no ginásio também, fui voltando bem pouquinho assim, porque eu queria realmente voltar. E como que foi que veio essa decisão, assim, na hora que você falou assim, olha, acho que consigo, vamos lá pra valer? Então, eu fui pro Brasileiro Especialista assistir lá no Rio, né, que foi quando anunciaram as meninas que ia pros Jogos Olímpicos, e aí eu vendo o cenário, assim, da ginástica, né, vendo as meninas competir, as mais novas subindo, né? Que a geração mais nova tá vindo bem forte, né? Eu vi que eu tinha muito talento ainda e tinha muito que mostrar pro Brasil ainda. E eu falei, eu acho que se eu tenho vontade de voltar, essa é a hora de mostrar pra mim, né? Principalmente pra mim e pra todo mundo que sempre esteve ao meu lado que eu tenho grande chance de estar de volta e representar muito bem o Brasil como eu sempre representei, né? E ali foi onde eu vi que eu realmente poderia voltar e voltar mais forte do que eu, eu já era, né? E com a cabeça melhor também, né? Sim, com certeza. Você acabou voltando ali no SESI de Santo André, né? Como que foi ali? Você foi atrás deles, eles vieram e fizeram um convite? Como que foi que surgiu essa relação entre você e o clube? Na verdade, eu fui atrás de um outro clube, né? E aí eu entrei em contato com a pessoa desse outro clube e no meio de tudo isso, quando eu tava nessa proposta com outro clube, eu acabei recebendo essa proposta do SESI, do Felipe, né? Do Felipe e do Danilo. E aí então eu tinha duas propostas, uma que eu fui atrás e uma que vieram atrás de mim. Então aí eu falei pro Felipe, né, que eu tinha que esperar a outra resposta do outro clube, porque eu que tinha ido atrás e que estavam analisando as coisas, né, e afins, mas aí acabou que nesse outro clube não deu certo, e aí eu falei, eu já tô aqui em São Paulo, né, minha família também tá aqui mais próxima, eu não vou ficar longe de ninguém. Então foi aí que eu decidi ficar no SESI e eles me ofereceram uma proposta muito boa, né? O SESI não é só esporte, né? É uma escola também. Então eles me ofereceram muito e aí eu interessei e aí fiquei no SESI. Thaís, e você tá treinando desde quando? Comecei a treinar no finalzinho do ano passado, era mais ou menos setembro, outubro, por aí. Mas era um treino que eu ia porque eu queria, sabe? Aí acabou que veio as comemorações, né, de final de ano. E aí, né, em novembro, dezembro mais ou menos, o SESI tinha entrado em contato, o Felipe tinha entrado em contato comigo, né?
E aí eu comecei a treinar pra valer mesmo em janeiro. Acho que foi lá pro dia 20 ou um pouquinho antes. Eu voltei a treinar um pouco depois das meninas, né? Elas começaram uma semana na minha frente, eu voltei a treinar uma semana depois. Então eu tô treinando desde janeiro. Esse treino que você falou que estava fazendo no ano passado, era no clube que você representava antes? Não, eu tava treinando em Barueri, né? Depois que eu parei de treinar no Pinheiros, eu sempre morei em Barueri, sempre. E aí ali tinha o ginásio que eu treinei, né, também quando eu vim pra Barueri, que foi quando eu vim que o Roger me conheceu. E aí eu sempre tive contato com a pessoa, com o coordenador de lá. E aí eu falei com ele e ele deixou eu treinar lá no ginásio. Mas era no ginásio de Barueri mesmo. E Thaís, como é que tá seu momento atual de volta aos treinos? O que você já tá fazendo aí, por exemplo? Ah, então, eu tô voltando bem devagar, né? Porque 2 anos parado é muita coisa, né? A gente já fica 2 semanas parada e já tem diferença. E aí, com 2 anos, a diferença é maior ainda. Mas eu tô indo bem devagar, né? Respeitando muito meu corpo, porque eu já tenho 5 cirurgias, né? Depois que eu parei de treinar, eu tive que fazer mais uma. Então, eu tô dando muito, respeitando muito meu corpo, mas eu já tô conseguindo fazer paralela, é, melhor do que eu fazia. Trave, eu tô voltando aos poucos, né? Por causa das pancadas, até o corpo, a memória muscular, entender de novo, leva um tempinho. E aí, o que eu mais estou fazendo, assim, é trave paralela, mais paralela do que trave, e tô voltando bem, bem aos poucos mesmo. Track, tô fazendo bastante, né? E cama elástica, salto, às vezes eu faço também, mas eu tô respeitando bastante o meu corpo. E agora, assim, né? Quando que talvez a gente já veja a Thaís competindo aí pela primeira vez? A gente tem o Troféu Brasil agora, junho, se não me engano, é maio ou junho, agora no primeiro semestre. Já deve estar competindo ali também? Provavelmente eu estarei lá no brasileiro, né? Provavelmente vai ser paralela e trave que eu vou fazer, vai depender muito de como tiver as séries até lá, de como tiver caminhando os treinos, mas já vamos ver sim na primeira competição do ano aqui. Beleza. E pensando assim, pra além, né? Eu acho que uma coisa que. Eu lembro que um pouco antes do SESI anunciar, né, a sua chegada, a chegada da Bia, eu lembro que eu tava no Pinheiros fazendo uma pauta de outro esporte. Eu encontrei o pessoal da ginástica, o pessoal tava falando assim, nossa, o SESI tá vindo com uma equipe boa esse ano. Daí eu fiquei, quem será que vai pro SESI? Daí no dia seguinte, praticamente, saiu o anúncio lá que vocês tinham sido contratadas pelo clube. Como que você vê aí essa chegada no clube de certa forma, acaba sendo também uma referência ali dentro, né? E pensar aí a expectativa aí como tá para esse trabalho em equipe, pensando Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro por equipes também. Eu tô sendo. Eu tô muito feliz, né, de estar aqui representando o SESI. Só tenho a agradecer, né? A estrutura que a gente tem aqui é muito boa. E estar representando o SESI, para mim, é muito gratificante, né? Eu tô sendo muito um exemplo para as meninas mais novas que tem, tanto para as juvenis quanto as prés, né, que a gente treina aqui em São Bernardo, né? E aí a gente treina meio misturado, assim, então tô sendo um exemplo bem assim para elas e um exemplo bom, né? E tá representando o SESI é gratificante. Thaís, e quais são suas metas agora, assim, para ginástica, para esse ano? O que é que você espera para as competições e suas metas, assim, para o futuro mesmo na ginástica? Então, meu primeiro objetivo, né, era voltar a treinar, entender como estaria meu corpo, né, porque depois que eu parei, é, vocês vão me ver ainda pessoalmente, né, mas todo mundo vai ver a diferença do visual do meu corpo. Eu emagreci muito, então só de ter emagrecido isso foi uma conquista que eu queria muito para eu voltar para a ginástica. Eu sabia que eu precisava emagrecer um pouco, porque senão eu iria sofrer e não era o que eu queria. E aí
Eu tô treinando bem, melhor do que eu esperava. E pra agora, claro, eu penso, quero muito ter uma chance de, independente se for trave ou paralela, uma medalha já agora, porque eu acredito no meu potencial, meus treinadores também. Então, eu acredito muito que a gente pode sim uma medalha agora nesse primeiro brasileiro, que é o especialista, né? E aí tem também antes do brasileiro por equipes, individual geral, tem o Campeonato Paulista, né? E não sei como eu vou estar até lá, pretendo estar fazendo os 4, sim, claro, como todas as vezes que eu falei, respeitando o meu corpo, porque fazer solo exige muito do nosso corpo, né? Então eu preciso estar muito bem preparadamente fisicamente. E pro brasileiro, né? Tá fazendo os 4 aí, sim, com certeza eu quero disputar medalha, tanto no individual geral como equipe, porque eu acredito que a gente tem uma equipe forte, sim, que dá para disputar medalha. E como objetivo esse ano são esses, né? E aí, futuramente, quem sabe, eu quero muito, muito voltar a representar a seleção. É um dos meus objetivos, meus maiores objetivos é voltar a representar a seleção. E quem sabe, né? 2028. Estamos na torcida, Thaís. Quem sabe, né? A gente vai ficar bastante na torcida. E falando em torcida, Thaís, eu acho que, pelo que eu tenho visto, você tem recebido bastante carinho aí de vários fãs de ginástica de todo o Brasil, até fãs de outros países que ficaram felizes com a sua volta, né? Como que você recebe esse carinho do público? Sim, eu tô muito feliz que tem bastante gente, né, mandando mensagem de carinho e feliz pela minha volta, né. Eu fico muito feliz de ter todo esse apoio, né, tanto dos fãs, né, de ginástica do Brasil, quanto os de fora. Eu fico muito feliz de estar recebendo esse carinho por todos. Thaís, e falando agora um pouquinho mais das séries, né, sendo um pouquinho mais técnico, você falou que já está fazendo mais trave, mais paralela. Como é que tá aí os elementos? Você tem recuperado o que você fazia antes já? Saída, elementos novos? Como é que tá? Então, paralela, eu já recuperei praticamente 90% do que da série que eu fazia, né? Vai ter algumas mudanças, sim, é, que de técnica, assim, e vai ter elemento novo também que tá por vir. E de trave também eu dei uma mudada na série, poucas coisas, né? Mas vai ter mudança sim. E falando um pouco dessas mudanças mais técnicas assim, eu queria emendar num outro gancho, que é como tem sido treinar junto com o Felipe e com o Danilo? Porque você já até treinou com o Danilo um pouco, né, lá em 2020, mas você treinou muito tempo também com o Roger e com a Irina. Como é treinar com o Felipe agora no SESI? O que está sendo diferente? O que que você diz pra gente aí? Ah, o Felipe, ele é um bom treinador, né? O Danilo também. Os dois são excelentes treinadores. É, é aquilo, né? Cada um tem o seu jeito de explicar, o seu jeito técnico de ensinar, mas não foge muito do padrão, assim, né? É, mas tá sendo. É que eu tô tão acostumada, né? Já treinei com tantos treinadores, então acho que é mais no começo a adaptação, né? Assim, e aí eu já me adaptei, já sei o jeito dele de dar treino, assim. Então tá sendo uma coisa leve, assim, sabe? De saber que o trabalho dele é muito bom, e o do Danilo também, o da Ingrid também. Então, tá sendo satisfatório treinar com eles, tá sendo uma coisa bem leve, assim. E sobre a infraestrutura, né? Vocês treinam no SESI, mas vocês também treinam no ginásio lá de São Bernardo. Como é que são esses ginásios aí? O que que tem? O que que é bom? Então, a estrutura que a gente tem aqui em São Bernardo é muito boa, né? Porque a gente tem o fosso, a gente tem o track, tem as paralelas que são no fosso, a trave também, o salto. Então, a gente usa muito isso aqui do ginásio de São Bernardo, né?
Quando a gente vai pro SESI, o SESI tá um pouco mais cru. Então, só tem o quadrado, né? As paralelas nenhuma tem fosso e a trave também não. E só que eles estão... vai ter uma mudança, né? Que farão melhoras, né? Pra gente. Mas aqui no ginásio de São Bernardo a gente consegue treinar melhor porque tem a estrutura melhor, né? E aí a gente treina aqui de manhã, todos os dias de manhã aqui e de terça e quinta à tarde lá no SESI. E o SESI, Thaís, ele tem uma linha de trabalho que é a pedagogia do exemplo, né? Você até comentou um pouco com a gente. Como que é para você a importância de você estar indo para lá na terça e na quinta e estar em contato com as meninas mais novas assim? A gente tem praticamente esse contato todos os dias, né? Que aí à tarde alguns dias elas treinam aqui em São Bernardo, né? Por conta da estrutura, que aqui tem fosso, né? Tem track, então elas conseguem usar mais disso também. E aí, quando a gente vai para lá, a gente também vê o pessoal da escola, né? Que é diferente. Então, a gente tendo esse contato, elas observam também a gente treinando, né? Que é muito diferente para elas, tá ao lado delas assim, e às vezes passando umas dicas assim, né? Para elas, ajudando elas, é muito bom, tá? Ser um exemplo e tá ao lado delas, né? Então é isso, vamos encerrando aqui esse papo com a Thaís Fidelis. Thaís, assim, pra encerrar, pra gente fechar aqui, né? Acho que queria que você falasse um pouco assim, digamos, como que eu posso perguntar direito isso? O que você vê assim como assim, sonho seu assim na ginástica para os próximos anos, né? Acho que é uma pergunta meio difícil até de responder, mas assim, o que você espera da Thaís Fidelis, por exemplo, daqui 4, 10 anos no esporte? Daqui 4 anos, eu espero estar lá em Los Angeles, né? 2028, representando o Brasil. Só que antes a gente precisa dos mundiais, né? Então, precisamos dos mundiais para classificar a equipe, né? Eu quero muito, muito, muito voltar a representar a seleção e representar meu clube, meu novo clube também, né? O SESI. Então, daqui 4 anos eu pretendo estar nas Olimpíadas. Beleza, então é isso mesmo. Vamos ficar aqui na torcida pra te ver lá na Olimpíada em Los Angeles em 2028. Então vamos encerrando aqui esse episódio. Muito obrigada. Então vamos encerrando aqui esse episódio do Duplo Chablado, deixando sempre aqueles recadinhos de sempre. Siga a gente nas redes sociais, @Duplo Chablado no Instagram e Duplo Pod no Twitter. Gostou do episódio? Pega o link, manda pros seus amigos também. Segue a gente no Spotify, no YouTube. E é isso. E daqui a pouco estamos de volta com mais um episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada. Ó, e Thaís, quando você ganhar a medalha lá em Los Angeles, você volta Sim. pra conversar com a gente, hein? A medalha tá guardada, Thaís. Com certeza, eu vou voltar com certeza. Não, mas volta antes também. Quando ganhar a medalha no Troféu Brasil, for no Mundial do ano que vem, vai voltar antes também. Pode deixar. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Tchau, tchau. Tchau.